Louvado seja o Senhor. Hebreus, capítulo de número 6, versículo 1. Então, nós estamos nessa série de mensagens. Hoje é o terceiro episódio, vamos dizer assim, ou a terceira mensagem dessa série, e nós estamos falando sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Hebreus 6:1, a Bíblia diz assim, ó: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, já falamos sobre isso, e da fé em Deus, falamos sobre isso no domingo passado, e aí chega o assunto nosso de hoje, olha só, o ensino de batismos. Você pode repetir comigo? Vamos lá? O ensino de batismos. Pode deixar que eu continue. E da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Então, muito claro que o escritor de Hebreus ele vai dizer, olha, antes da gente avançar para o que é perfeito, para assuntos mais profundos, assuntos mais de uma complexidade maior, ele diz, a gente não pode errar na base. A gente precisa, a base precisa estar muito bem estabelecida. E é isso que a gente tem procurado fazer aqui nos últimos domingos, como permitindo Deus, vamos fazer também nos próximos. Então, como eu disse, os dois primeiros nós já falamos e hoje nós vamos continuar aprendendo sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo e falando a respeito do ensino de batismos. E eu já gostaria de lhe chamar a atenção justamente para essa questão, né? Se talvez eu chegasse aqui e falasse isso, ou a Bíblia mesmo falasse isso, olha pessoal, o batismo é um princípio elementar da doutrina de Cristo, eu acho que nenhum cristão estranharia, porque eu acho que a grande maioria dos cristãos concorda que o batismo é algo essencial, é um princípio elementar da doutrina de Cristo, amém, dos ensinamentos de Cristo. Agora você perceba que a Bíblia não fala o batismo. Primeiro que não fala no singular, e a gente já vai tratar disso, mas também não fala o batismo, fala o ensino de batismos. Amém? Então, o que é uma doutrina fundamental é se ensinar a todo cristão precisa saber, isso é base doutrinária, princípio elementar da doutrina de Cristo, ele saber, ele entender o que são os batismos, né? E hoje eu quero focar, né, e aí novamente percebe que não é batismo, é batismos, né, no plural, porque a gente vê claramente na Bíblia que existem dois batismos, que são duas experiências distintas e que o cristão precisa ter essas duas experiências. Há quem fale, há quem diga, há quem ensine sobre 3 batismos. Faça uma terceira classificação. Chame do batismo de Cristo, que, se eu entendi bem, seria como no momento que a pessoa aceita Jesus, né? O batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Mas esse aqui, por mais que até a gente encontre alguma base bíblica para tentar, né, estabelecer isso, eu acho que ainda é muito fraco, sinceramente, na minha visão e respeito quem pensa diferente. Então, eu particularmente, e isso está muito claro na Bíblia, a Bíblia fala muito claro de 2. Eu vou ensinar a respeito desses 2, tá bom? E eu só estou comentando que tem pessoas que creem assim, só porque amanhã depois você pode ouvir falar disso, e dizer, o pastor ensinou diferente lá, né? Não, eu acho que isso é algo que não envolve uma briga tão grande assim, algo que não influencia em quase nada, amém? A única diferença é que a pessoa entende que aceitar Jesus não é um batismo, e há quem entenda que aceitar Jesus é como um batismo, é como o batismo de Cristo. Aceitou Jesus? Aceitei, está valendo. Como é que você vai chamar essa experiência? Você está entendendo? Não é o mais importante. E eu não estou falando isso para te confundir, mas sim para só amanhã depois, algum dia você ouviu falar, você dizer, eu lembro que o pastor comentou alguma coisa assim, tá bom? E hoje a gente vai focar nos 2 batismos,
batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. E a doutrina de Cristo, os princípios elementares, é o ensinamento disso. Gente, para eu falar de batismo nas águas, se eu fosse me aprofundar um pouquinho mais, eu precisaria aqui no mínimo uns 2 a 3 domingos. Se eu fosse falar do batismo do Espírito Santo, eu acho que uns 5 ou mais para tentar se aprofundar. Eu vou ter que resumir os 2 em um só. Então, vocês me ajudem aí. Né? Então, é claro que não tem como eu me aprofundar. Eu vou ter que passar de uma maneira superficial nos 2. Então, vai ter muita coisa aqui que não vai dar tempo de eu falar, tá bom? Mas vamos lá. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 11. E o propósito não é esgotar o assunto, mas é praticar esse princípio, que é de cada um de nós ter esse ensino. O ensino sobre os batismos. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 11. Diz o seguinte, aqui é João Batista falando. Vamos lembrar, só antes da gente fazer a leitura, quem foi João Batista? Aquele que veio para preparar o caminho de Jesus, não foi isso? E ele foi quem inaugurou essa questão do batismo nas águas. Se bem que os religiosos já tinham banhos lá que eles faziam de purificação e tal. Mas, no sentido bíblico, João Batista que começou com esse trabalho. Por isso que alguns até falam, a gente vai ler até na Bíblia aqui, dizendo o batismo de João, porque era João que fazia esse batismo, né? Mas vamos lá, Mateus 3,11, assim. Eu batizo vocês com o quê, gente? Com água para arrependimento. Esse é o batismo nas águas. Mergulhá-la a pessoa como João Batista fazia na água para quê? Para arrependimento dos pecados. Como vamos ver adiante, para sepultar a velha criatura, para a pessoa nascer de novo. Esse era o batismo. Então João está dizendo, olha, o que eu faço é esse aqui. Aí ele diz, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele vai fazer o quê? Os batizará com o com o Espírito Santo e com fogo. Então você perceba que aqui não abre margem para dúvida. O próprio João Batista está falando sobre 2 experiências distintas. Sobre 2 momentos que o cristão precisa passar. O batismo das águas, ele diz, esse batismo que eu faço é o batismo nas águas para o arrependimento. Mas depois de mim vai vir um que é mais poderoso que eu não sou digno nem de carregar a sandália dele. De quem que ele está falando, gente? De Jesus, né? Ele vai dizer, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Lembra do dia de Pentecostes, desceram línguas repartidas como que de fogo, pousou sobre cada um daqueles cristãos, né? Então, a Bíblia fala dessas 2 experiências. É interessante, se a gente for ver, que o próprio Senhor Jesus foi batizado nas águas. E ao sair das águas, desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo, e foi batizado também, né, no Espírito Santo. Mas você perceba que Jesus foi batizado nas águas. Agora, se a gente parar para pensar, o batismo nas águas, como o João mesmo falou, é para quê? Para arrependimento. Jesus tinha pecado? Não. Se a gente fosse olhar, Jesus nem precisaria se batizar. Né? O batismo nas águas é para sepultar a velha criatura. Jesus tinha velha criatura? Não tinha, se for ver, ele nem precisaria se batizar, né? Mas por que Jesus se batizou? Justamente para nos mostrar que todo cristão precisa dessas 2 experiências. Então a Bíblia narra que quando Jesus foi até João para ser batizado com ele, o João Batista vai dizer, o quê? Eu te batizando? Não, era você que deveria me batizar. E aí Jesus não entra no mérito. Jesus vai dizer assim, não, de fato é verdade. Mas, ô João, vamos fazer o seguinte. E aí Jesus vai dizer, para que se cumpra toda a justiça. Então, Jesus está dizendo que no reino dos céus,
há uma justiça a ser cumprida. E eu não sei explicar de outra forma, então vou pegar as palavras de Jesus, tá? E dentro dessa justiça a ser cumprida, o que está ali? O batismo nas águas. Você está entendendo? Então Jesus diz, deixa por agora. Ô João, eu sei que você está falando, você tem até razão no que você está falando, mas deixa isso aí por agora, não vamos entrar nessa discussão, me batiza logo para se cumprir toda a justiça. Amém. Me batiza logo para cumprir todo o protocolo, vamos dizer assim. Não protocolo, acho que não seria a melhor palavra, mas para que tudo seja cumprido da maneira que Deus determinou. Amém. Até porque se Jesus não se batizasse, eu acho que ia ter muito crente hoje dizendo, mas Jesus não se batizou, eu também não vou, não é verdade? Então o próprio Senhor Jesus foi batizado. Aí você entende a importância do batismo nas águas, sendo que o próprio Senhor Jesus se batizou. E o batismo nas águas era uma confissão pública da fé. Era a pessoa, então, declarando, a partir de hoje eu vou viver de acordo com esses ensinamentos, com a doutrina de Cristo, com os ensinamentos de Cristo. Amém? Isso é o batismo nas águas, sem contar que é o sepultamento da velha criatura. Bom, vamos ver isso logo? Romanos 6, por favor. Romanos, capítulo de número 6. O que mais que o batismo é? No curso de batismo, a gente ensina lá, sobre os 5 ou 6 benefícios do batismo e tal, as repercussões espirituais. Não dá tempo de eu entrar em nada disso, mas esse texto aqui é muito esclarecedor. Olha só, Romanos 6,1 diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte, de que forma? Pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele, cremos que também viveremos com ele. Amém? Então a Bíblia deixa claro que nós fomos sepultados com Cristo. Como? Através do batismo nas águas. Quando o pastor, ou ainda que não seja pastor, quando um cristão, alguém que entenda, sabe o que está fazendo, pega ali um novo convertido, e mergulha ele na água, quando ele está lá com todo o corpo dele submerso, é como se ele estivesse sepultado. Quando alguém morre, o que a gente faz? Enterra a pessoa, sepulta a pessoa. Ela fica debaixo da terra, debaixo da face da terra. Naquela questão de segundos ali, em que você mergulha a pessoa, ela está debaixo da terra. Está na água, mas no sentido de debaixo da face da terra. Simboliza justamente a morte do velho homem, da velha natureza, como a Bíblia vai dizer aqui. Quando a pessoa é tirada da água, então simboliza justamente o renascimento. Por isso que a gente fala do batismo nas águas, muitas vezes a gente chama de nascer de novo. Então a pessoa nasce de novo, como a Bíblia diz, para viver em novidade de vida, uma vida completamente nova com Cristo, seguindo os ensinamentos de Cristo a partir de então.
aonde o corpo do pecado que dominava a pessoa, agora ele é desfeito. Agora, veja só, é muito interessante que às vezes se cria dentro da igreja, no meio cristão, algumas crendices, eu posso até dizer assim, e às vezes relacionado ao batismo, que atrapalha muita gente. Nós vamos ver daqui a pouco algumas passagens bíblicas, a gente está só começando ainda, né? E a gente vai ver que, em todos os casos, as pessoas ouviam a pregação da palavra, criam na pregação da palavra e na mesma hora elas eram batizadas. Não era 6 meses depois, não era um ano depois. Ai, vai frequentando a igreja aqui, a hora que você sentir que você está pronto, você se batiza. Não, não era assim. Você creu no Evangelho, você creu no Senhor Jesus Cristo, então se batiza. Era assim que funcionava, a gente já vai ver isso. Agora, hoje em dia tem aquela ideia assim, e eu já ouvi muito isso. Não, pastor, é que eu acho que ainda não estou pronto. Já ouviu isso? Né? Eu acho que ainda não estou pronto para me batizar, pastor. Que assim, só faz 5 anos que eu estou na igreja. Né? Ah, então tem umas coisinhas aí meio erradas que eu faço. Eu ouvi falar que batismo é coisa séria, né, pastor? Então, assim, eu estou me preparando ainda. Vem cá, pare e pense comigo. Alguém aqui se limpa para tomar banho? Já imaginou, você diz assim, eu vou lá tomar banho. Aí você pega um lencinho umedecido, começa a passar assim. O que você está fazendo? Estou me limpando. Mas para quê? Para tomar banho. Faz sentido? Já parou para pensar alguém passando perfume, desodorante? Para quê? Eu vou tomar banho. Não, meu irmão, ninguém se limpa para tomar banho. A pessoa toma banho para se limpar. Não é verdade? É assim que funciona. Agora, por que com o batismo a pessoa ela diz, não, eu preciso me preparar, eu preciso estar pronto, eu preciso isso, eu preciso aquilo, e aí depois sim, meu irmão, como que você vai melhorar, no termo que a pessoa muitas vezes usa, com a velha criatura dominando? Sem estar limpo do corpo do pecado. Isso é possível? Não é. Aí a pessoa ela quer se limpar para tomar banho. Não faz sentido. A gente vê, né, em diversas passagens bíblicas, como eu disse, a gente já vai ver algumas delas, que era isso que acontecia. A pessoa ouvia o evangelho na mesma hora. Você quer ver um exemplo? A Bíblia fala de Felipe, que o Espírito Santo leva ele numa região deserta e daqui a pouco está passando uma carruagem. O Espírito Santo fala ao coração dele, se achegue a essa carruagem. E ele chega perto. Quando ele chega perto daquela carruagem, tem um eunuco ali, alguém importante da Etiópia, um servo do rei da Etiópia, que está com as escrituras na mão, lendo o livro de Isaías. E ele está caminhando lá da carruagem, ouvindo ele ler. E aí ele pega e pergunta, você entende isso aí que você está lendo? E o eunuco responde para ele, como que eu vou entender se ninguém me explicar isso aqui? Olha que mole que ele dá, perto de um evangelista daquele calibre. Né? Ó, deixa. E na hora o Felipe, então, vai explicar para ele as escrituras. Eu te diz, então sobe aqui na carruagem, e eles vão seguindo o caminho, amém? E o Felipe, explicando as escrituras, pregando a respeito de Cristo para aquele homem. Um pouco adiante, não sei quanto tempo levou, mas um pouco adiante, imagina, ele está pregando para alguém que nunca ouviu falar do Evangelho. Um pouco ali na frente, eles passam por uma região que tem água. E não é o Felipe que fala, é o eunuco que pergunta para ele, tem água ali. O que me impede de ser batizado? Primeiro, fica muito claro que no ensinamento que Felipe está dando para ele, e eu acho que você vai concordar aqui de uma forma bem resumida, né? Talvez eles estiveram ali pouco tempo, o que estava presente? O ensino de batismos.
Porque não é Felipe que diz, você tem que se batizar. É ele que diz, ali tem água. O que me impede de ser batizado? Porque Felipe já tinha ensinado para ele a respeito do batismo. Você está entendendo? Está me acompanhando? Né? E aí ele pergunta, o que me impede? Sabe o que Felipe diz? Não, rapaz, mas você tem carteirinha da igreja? Mas você é membro da igreja? Não, mas você, quanto tempo que você... Não, sabe o que ele pergunta? A única exigência, ele diz assim, é lícito se você crê de todo o coração. Você crê nisso que eu estou te explicando? Você crê no evangelho? Creio. Ele diz, bora lá. Hashtag partiu o batismo. A Bíblia diz que os dois desceram lá e que o eunuco foi batizado pelo Felipe. Amém. Então, meu irmão, o batismo, mas às vezes a pessoa ela fica, né, adiando, criando alguns empecilhos, e isso não pode acontecer. Vamos continuar, vamos em frente. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37. Atos dos Apóstolos 2:37. Diz assim, só novamente situando para você entender o que está acontecendo aqui. Pedro, aqui a experiência de Pentecostes aconteceu um pouquinho antes daqui. Aconteceu em Atos 2, a Bíblia registra a descida do Espírito Santo, quando os primeiros discípulos são batizados, então, no Espírito Santo, se cumprindo todas as profecias. Aquelas pessoas que foram batizadas, elas começavam a falar em línguas estranhas e a profetizar. Jerusalém estava cheia por causa do Pentecostes. Às vezes a gente fala em Pentecostes, a pessoa relaciona e acha que Pentecostes é o batismo no Espírito Santo. Pentecostes era uma festa dos judeus. Eles estavam em Jerusalém para aquela festa. Os cristãos estavam reunidos ali, adorando a Deus, e aquilo aconteceu no dia de Pentecostes. Mas Pentecostes, e aí a gente acaba misturando uma coisa com a outra. Mas enfim, só a nível de curiosidade. E eles estavam ali, então, o Espírito Santo desceu, eles começaram a falar em línguas e a profetizar, e aquilo chamou a atenção de toda a cidade. Que me leva a crer que não foi uma experiência assim sutil. Amém? Né? Me parece que aquela turma lá estava num reteté. Amém? Né? E chamou a atenção de todo mundo, que as pessoas até diziam, ih, rapaz, essa turma aí, encheu o caneco, tá tudo bêbado. E Pedro, melhor dizendo, vai dizer, não, pessoal, não tem nada disso, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Olha, o Senhor Jesus que veio, o Filho de Deus e tal, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou, e ele disse que ele irá ao Pai, que mandaria o Espírito Santo. Isso aqui que está acontecendo é se cumprindo as profecias, aquilo que Jesus falou, aquilo que Amós profetizou, os profetas falaram a respeito disso, está se cumprindo aqui nesse dia. Quando ele está anunciando a Cristo ali, então as pessoas, muitas pessoas ali creem naquilo que Pedro está pregando. E acontece o seguinte, versículo 17. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, olha só, arrependam-se, lembra quando eu falava do arrependimento, eu até citei esse texto, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, dos seus pecados, melhor dizendo. Esse qual batismo que é? Batismo nas águas. O batismo para a remissão de pecados. Aí ele diz, aí tá resolvido, aí está concluído. Não, ele vai dizer, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Está vendo isso aqui que está acontecendo aqui? Se vocês se arrependerem, descerem as águas, vocês vão receber o dom do Espírito Santo e vocês vão experimentar o que essas pessoas estão experimentando. Amém. Então, novamente aqui, ele fala sobre duas experiências distintas, sobre dois batismos. E ele está falando para novos convertidos, pessoas que estão crendo naquele momento, e qual que era um ensinamento
básico, princípio elementar, ensino de batismos. Não é isso? E aí ele vai dizer mais, olha só, versículo 39. Porque a promessa, que promessa? A promessa da descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Alguém aqui foi chamado por Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Você foi chamado por Deus? Para ser salvo? Né? Foi chamado? Então essa promessa diz respeito a você. O batismo do Espírito Santo, como a Bíblia diz aqui, é para você, é para os seus filhos, é para todos aqueles que o Senhor chamar. E aí um outro grande problema que às vezes a gente vê na igreja é uma mentalidade que não, batismo no Espírito Santo é assim, é para aqueles crentes mais espirituais. É para aqueles crentes assim que estão num nível superior, num nível assim. Não, também não é para todo mundo. Não é mais ou menos assim? É só para aqueles crentes assim, muito espirituais. É isso que a Bíblia diz? Não, é isso que a turma fala por aí, que tirou não sei de onde. Mas a Bíblia está dizendo para nós, amém, que é para todos aqueles que o Senhor chamar. O batismo no Espírito Santo não é para uns poucos escolhidos, não é para alguns crentes mais espirituais, de uma classe mais elevada, no sentido de espiritualidade ou qualquer coisa assim. Não, meu irmão, é para todo crente, é para todo cristão. Esse é o ensino de batismos. Olha só, pare e pense comigo. Como que você recebe a cura? É quando você ouve a pregação, o ensinamento a respeito da cura, crê nela e entende que a cura já lhe foi dada, que você tem direito a desfrutar dela, que pela graça, sem você fazer nada, a não ser crer, você recebe ela. Como que você recebe a salvação? É por mérito? Não, assim como a cura, assim como qualquer outro milagre, não é por mérito. É pela graça. É pelo favor imerecido. Não tem nada a ver com mérito. É pelo favor imerecido. Amém? Quando você entende que aquilo lhe foi dado e você pela fé recebe. Por que a gente acha que o Espírito Santo é diferente? Você está entendendo em nome de Jesus? Se a salvação é assim, por que eu acho que eu receber o batismo com o Espírito Santo é diferente? É a mesma coisa. Não é mérito, é o entender. Isso aqui que Pedro está pregando. Que o Espírito Santo é para todo crente. É para todo cristão, e assim como, né, o Felipe lá disse para o eunuco, é lícito se você crê de todo o coração, o batismo do Espírito Santo é a mesma coisa. Você crê no Evangelho, você está, então, vamos dizer assim, habilitado para receber o batismo do Espírito Santo. Amém? É isso. Não, pastor, mas será que eu não tenho que fazer assim? Pelo menos umas 3 semanas de jejum, pastor, fazer uma levitação, fazer Meu irmão, é graça, é eu entender, é eu receber. Como nós vamos ver também, Jesus, ele vai dizer para os discípulos, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com poder. Amém? Todo o Antigo Testamento, e até mesmo que não é Antigo Testamento, mas nas palavras de Jesus aqui, sempre a ideia é: espere até que ele venha.
Em Atos 2, quando as profecias se cumpriram, o Espírito Santo desceu. Lembra que Jesus falou? Eu vou ao Pai e vou rogar que o Pai lhes envie um outro Consolador. O Espírito da verdade, que vai ficar com vocês, que vai lhes ensinar toda a verdade. Então, Jesus foi ao Pai e ele rogou, o Espírito Santo desceu sobre os homens. Aqui em Atos 2, que a Bíblia registra isso. Desse momento em diante, a Bíblia já não fala mais de esperar o Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo. A Bíblia fala em receber o Espírito Santo. Porque ele já foi dado. Hoje, cabe a mim e a você fazermos o quê? Recebemos. Deixa eu contar uma história que eu contei aqui de manhã para ilustrar isso. Tem um irmão querido, conhecido meu, da igreja em Campinas, que ele me contou como é que ele foi batizado do Espírito Santo. Olha só. E depois a gente vai ver que a Bíblia mostra que isso também aconteceu aqui. Mas, olha só. A esposa dele começou a frequentar a igreja. Era uma nova convertida. Fazia ali algumas semanas que estava indo para a igreja. E convidou ele para ir. Ele disse, quer saber, eu vou. Chegou lá, bem no domingo, de manhã, sentou lá, e naquele dia o pastor estava pregando a respeito do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Pare e pense, meu irmão, para um novo convertido, nem crente ele não era, né? Para alguém que está chegando pela primeira vez na igreja, que nunca ouviu falar do Evangelho, que não tinha nenhuma experiência religiosa até então, chega e começa a ouvir o pastor falando a respeito do Espírito Santo. Ele está lá ouvindo, e o pastor está pregando, ele está lá ouvindo e tal. Daqui a pouco ele cutuca a esposa, que a esposa está indo mais tempo, né? Cutuca ela e diz assim, o que é esse negócio aí de Espírito Santo que o pastor está falando? E aí ela, com uma nova convertida, ela falou assim, não sei, isso eu também não aprendi. Estou aprendendo agora, também não sei o que é isso aí não. E aí ele continua ouvindo o pastor pregar. Daqui a pouco ele cutuca ela de novo e diz assim, eu não sei o que é esse negócio aí de Espírito Santo que o pastor está falando. Mas se é tão bom assim, como ele está falando aí, eu quero isso. Amém? Naquele dia, primeira vez na igreja, o pastor orou e ele foi batizado no Espírito Santo. Simplesmente por ouvir a palavra, crer, e ainda que não tivesse um conhecimento muito profundo a respeito do assunto, ele diz, eu recebo isso aí. Eu quero na minha vida. Amém, igreja? Meu irmão, e a gente precisa entender que é simples assim. Às vezes a gente vai colocando um monte de barreira. Não, é que eu não estou... Lembra que eu falava do batismo até? Né, o batismo nas águas? E às vezes a pessoa vai colocando um monte de barreira. Não, que eu não estou preparado, que não sei o quê. E o batismo do Espírito Santo, às vezes a mesma coisa. Não, porque isso... Não, meu irmão, não é mérito meu, é a graça de Deus. É a partir do momento que eu creio, então eu recebo o batismo com o Espírito Santo. É isso que eu preciso compreender. Vamos lá, por favor, para Atos dos Apóstolos agora, capítulo 19. Deixa eu correr aqui, porque o assunto é longo e é tão gostoso falar disso, né? Mas eu preciso me ater aqui ao horário. Atos 19, 1. Vamos para lá, por favor. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Diz assim, aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos, pessoas que haviam ouvido o Evangelho, crido no Evangelho e decidido viver os ensinamentos de Cristo, por isso que são discípulos. Como nós vamos ver daqui a pouco, inclusive batizados nas águas, eles foram. Mas aconteceu o seguinte, perguntou-lhes, olha só,
Paulo chega, encontra esses discípulos, a primeira pergunta que ele faz: vocês receberam o Espírito Santo quando, gente? Quando creram. Primeiro lugar, ele não pergunta antes, um passinho atrás. Ele não diz assim: vocês são crentes? Ah, a gente é, glória a Deus, a gente ouviu a pregação de Jesus, a gente crê nele. Estão indo todo domingo na igreja? É isso que ele pergunta? Já tem carteirinha de membro? Você é dizimista, é ofertante? Está perdoando as pessoas? Perceba a primeira pergunta que ele faz. E aí você entende por que é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Porque os apóstolos, né, primeiro antes Jesus, mas os apóstolos tratavam com essa seriedade. Como de fato beabá. Como de fato as questões mais elementares do ensinamento de Cristo. A primeira pergunta é: vocês receberam o Espírito Santo? E observação, quando creram. Ele não diz assim: vocês receberam o Espírito Santo os 2 anos depois que vocês creram? Vocês receberam o Espírito Santo depois que vocês creram e fizeram um jejum de 30 dias, pelo menos? Vocês receberam o Espírito Santo depois que vocês se converteram e fizeram uma campanha de oração? Não. O único requisito para se receber o Espírito Santo é crer. Então ele pergunta: no momento que vocês creram, vocês receberam o batismo do Espírito Santo? E sabe o que é mais interessante? É que acontece isso aqui, ó. Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eu fico imaginando eles olhando para Paulo e falando assim: Espírito o quê? Amém? Santo? Não sei o que é isso aí não. É de comer ou passar no pão? Eles não tinham sido ensinados. E aí, gente, como é que eles vão ser batizados no Espírito Santo se eles não foram ensinados sobre o Espírito Santo? Tem como? Então você perceba que o ensino de batismos é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Mas eles ouviram a respeito de Jesus, creram, mas ninguém ensinou a respeito do Espírito Santo. E por isso que eles não foram batizados. E aí Paulo pergunta o seguinte: Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? E eles responderam: que? O batismo de João. Que batismo que é esse? Batismo nas águas, a gente já falou dele há pouco, né? Paulo explicou. Paulo está fazendo o quê? Dando a eles o ensino de batismos. Paulo explicou. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo que veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Diga a glória a Deus. Então, olha como os apóstolos, olha como a igreja primitiva tratava a importância disso. Não era um assunto secundário, não era algo de menor importância. Não, meu irmão, era algo que todo cristão precisava. Porque o que a gente precisa entender é o seguinte, e por favor, entenda de uma forma correta a minha colocação, mas para o cristão estar completo como cristão, ele precisa, né, se arrepender dos pecados, aceitar Jesus como Salvador, ser batizado nas águas e ser batizado no Espírito Santo. Quando eu recebo o batismo do Espírito Santo, aí sim, aí a obra está completa. Enquanto eu ainda não sou batizado no Espírito Santo, primeiro, se eu não sou batizado nem nas águas, gente, o negócio está brabo para o meu lado.
Eu tenho que correr o mais rápido possível, chegar no final do culto e falar, pastor, que dia que é o próximo batismo mesmo? Amém. E se batizar o quanto antes, porque isso é coisa muito séria. Segundo lugar, eu já me batizei nas águas. Pastor, eu já me batizei nas águas, faz anos que eu frequento a igreja. Pastor, mas eu ainda não sou batizado no Espírito Santo. Por favor, eu não estou falando isso para lhe ofender, ou para dizer que você é um cristão de segunda classe, ou de forma alguma. Mas eu preciso ter claro dentro de mim, ainda me falta algo. Eu ainda não sou um cristão completo. E dessa forma, se eu quero ser um cristão completo, eu preciso colocar como prioridade na minha vida. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. E para isso, eu tenho que aprender a respeito do Espírito Santo, como a gente está fazendo aqui. Amém? Né? Eu tenho que desejar, eu tenho que crer, eu tenho, como a gente falava até agora, receber pela fé o batismo do Espírito Santo, para que essa obra seja então completa na minha vida. Repito mais uma vez, eu não estou dizendo que a pessoa que não é batizada do Espírito Santo é um cristão de segunda classe, eu não estou falando isso para diminuir, mas sim para incentivar, para você entender, pera lá, então isso é para mim, eu sempre achei que era só para os outros, pastor. Eu sempre achei que não havia necessidade, mas agora eu estou entendendo, então pela palavra, o quão sério é isso, e que eu preciso disso. E talvez muita coisa na sua vida vai se explicar. E você vai dizer, então é isso que está faltando para mim? Amém? Então é essa experiência. Então eu preciso, de fato, entender, crer e buscar justamente a respeito disso. Vamos continuar aqui. Atos agora, capítulo de número 8 e versículo de número 14. Eu vou ver mais duas passagens bíblicas e aí a gente já vai orar. Atos, capítulo de número 8 e versículo 14, por favor. Olha só, diz assim a Bíblia: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, tinha ouvido o evangelho, crido no evangelho, enviaram-lhes Pedro e João. Gente, não enviaram qualquer um, enviaram os carabão, não é verdade? Né? O próprio Paulo vai falar de Pedro e de João, dizendo que eles eram as colunas da igreja. Então ficaram sabendo, lá em Samaria, lembra que havia toda aquela rixa com os samaritanos? Lá em Samaria não é que o pessoal lá creu na palavra de Deus, creu no evangelho? Opa, então vamos mandar para lá gente de peso, de responsabilidade, gente que sabe o que está fazendo. E mandaram justamente Pedro e João. O que aconteceu? Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o quê? O Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Que batismo que era esse? O das águas. Todos eles foram batizados nas águas. Mas nenhum deles havia recebido o Espírito Santo. Manda para lá Pedro e João para que a obra seja completa. Olha só, eles não chegam lá e dizem assim, mas a turma aqui foi batizada nas águas, foi, então tá bom, então não precisa. Não, foi batizado nas águas, glória a Deus, ainda está faltando alguma coisa. Você está entendendo em nome de Jesus? Qual era a visão dos apóstolos? Como a igreja primitiva tratava essa questão? E aí o que aconteceu? Então lhes impuseram as mãos e eles o quê? Receberam o Espírito Santo. Era essa a visão dos apóstolos. Era assim que a igreja primitiva tratava essa questão. Vamos um pouquinho à frente. Atos 10, versículo 44. Essa é uma história também conhecida, como foi pregado ali, né, para os gentios, lá na casa de Cornélio, né? Você deve lembrar da história, não faz muito tempo eu preguei aqui, que Deus vai dizer, não, vai com ele, sem nada duvidar e tal, e ele chega lá e começa a pregar.
Na casa de Cornélio, gente, não tem um crente ali. Não tem sequer um judeu ali. São todos gentios. Pessoas que nunca haviam ouvido falar do evangelho. E Pedro começa a anunciar para eles o evangelho. Pela primeira vez. Lembra do irmão que eu contava lá? Né? Pela primeira vez. Olha o que acontece aqui. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo, o quê? Caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis, que eram da circuncisão, quer dizer, cristãos, judeus, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias, né? Aqueles novos convertidos dizem, fica um pouquinho mais para ensinar mais, a gente quer aprender mais sobre isso. Agora, você veja, o Pedro está pregando pela primeira vez para aquelas pessoas, elas estão ouvindo, elas estão crendo. E o Espírito Santo, é muito interessante, cai sobre eles. O Espírito Santo não esperou nem Pedro terminar a mensagem. Verdade ou não é? Eu não sei se o Pedro estava meio atrasado naquele culto, assim, igual o pastor aqui, que de vez em quando dá uma empolgada. Mas eu brincava com o pessoal da manhã, que eu fico imaginando Pedro pregando, e o Espírito Santo lá, vendo que as pessoas estão crendo, vendo que as pessoas estão recebendo aquela mensagem, e por óbvio que Pedro estava falando a respeito do Espírito Santo, do ensino de batismo, porque isso é um princípio fundamental da doutrina de Cristo. E às vezes a gente vai pregar para alguém e diz, não vamos falar disso aí não, isso aí é mais para frente, não é assim? Não, isso aí é um assunto mais elevado, tal, isso aí não é hora de falar disso agora. Não, estamos vendo que era justamente pelo contrário. E aí chega um momento que Pedro está pregando ainda, e eu fico imaginando o Espírito Santo meio assim, tá bom, Pedro, tá bom, já deu até aí, deixa comigo agora. Amém. E o Espírito Santo, eu fico imaginando mover naquele lugar de Deus. E o Espírito Santo desceu ali, e aquelas pessoas, não dá nem para dizer novo convertidos, estão se convertendo naquele momento de fato, né? Começa a falar em línguas estranhas, a profetizar e a engrandecer a Deus e aquele mover maravilhoso de Deus naquele lugar. E aí o Pedro diz assim, pessoal, eles foram batizados no Espírito Santo. Então não precisa batizar nas águas? Já foram batizados no Espírito Santo, já está bom. Foi isso que ele fez? Não. Aí você entende que são duas experiências distintas e que as duas são necessárias? Ele diz, eles foram batizados no Espírito Santo. Glória a Deus, é o maior sinal que eles creram no Evangelho, na mensagem, não é verdade? Agora, vamos batizar toda essa turma. Porque um não anula o outro. Porque as duas experiências, os dois batismos são necessários. Você está entendendo em nome de Jesus? Perceba como era a visão dos apóstolos, como era a visão da igreja primitiva com relação ao ensino dos batismos, não é à toa que é um princípio elementar. Se a gente não ensina as pessoas sobre batismo nas águas, como elas vão se batizar? Se a gente não ensina as pessoas a respeito do batismo do Espírito Santo, como eles serão batizados? Vai acontecer o que aconteceu lá em Atos 19, que a gente acabou de ler. Vocês foram batizados quando creram? Não estamos nem sabendo que tem Espírito Santo. E eu te pergunto, não tem muito crente, mais ou menos assim, ainda hoje? Meu irmão, para a gente fechar, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, para ontem, pare de arrumar desculpa, desça as águas do batismo.
se você já é batizado nas águas, ou ainda se você não é batizado nas águas, porque a experiência aqui do batismo do Espírito Santo veio antes das águas. Geralmente, a nossa cabeça funciona mais ou menos assim, e de fato era, até biblicamente falando. Ouviu o Evangelho, criou no Evangelho, se batiza nas águas, batizou nas águas, agora vamos impor as mãos para receber o Espírito Santo. Amém? Mas a gente vê, como naquele caso daquele irmão que eu contei, como está acontecendo na casa de Cornélio, às vezes o Espírito Santo, as pessoas são batizadas no Espírito Santo, até antes mesmo de ser batizado nas águas. E o que a pessoa precisa fazer nesse caso? Correndo novamente, quanto antes, batizado nas águas. Eu não sei qual parte você está. Amém? Ou talvez você diga, pastor, glória a Deus, eu posso hoje me considerar um cristão completo, porque eu aceitei Jesus, porque eu me batizei nas águas, porque eu sou batizado no Espírito Santo. Mas eu preciso saber dessas coisas e eu preciso ensinar essas coisas. Isso são assuntos que precisam estar na nossa boca. E nós sabemos ensinar essas coisas, porque é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Eu vou pregar para alguém, essas coisas têm que fazer parte, porque são princípios, porque é beabá. Você está entendendo em nome de Jesus? Então, repito, não sei qual momento que você está, mas eu tenho certeza que, de qualquer forma, tudo isso que foi falado aqui é muito útil para você hoje. Amém? E eu gostaria de orar com vocês agora. Se você não é batizado no Espírito Santo, você buscar isso. Hoje de manhã, glória a Deus, tivemos pessoas que não eram batizadas no Espírito Santo, que receberam o batismo. E você pode hoje receber isso, ou quem sabe tomar decisão, se ainda não é batizado nas águas, enfim, que você possa responder a Deus aquilo que Deus falou hoje ao teu coração. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.